E aí, beleza? Aqui é o Marcelo do Veja Essa História e hoje vamos estar falando da Revolução Francesa. Então vamos começar que tem muita coisa para falar, que a Revolução Francesa foi um evento muito grande, muito importante da história, sim. Vamos lá que eu tô animado hoje. A Revolução Francesa foi um divisor de águas na história europeia moderna que começou em 1789 e terminou no final da década de 1790 com a ascensão de Napoleão Bonaparte. Durante esse período, os cidadãos franceses arrasaram e redesenharam a paisagem política de seu país, arrancando instituições seculares como a monarquia absoluta e o sistema feudal. A revolta foi causada pelo descontentamento generalizado com a monarquia francesa e as pobres políticas econômicas de rei Luís XVI, que conheceu sua morte pela guilhotina, assim como sua esposa Maria Antonieta. Embora não tenha alcançado todos os seus objetivos e às vezes degenerado em um banho de sangue caótico, a Revolução Francesa desempenhou um papel fundamental na formação das nações modernas, mostrando ao mundo o poder inerente à vontade do povo. Revolução Francesa, eu adoro essa parte da história, tem milhões de pessoas nasceram, por isso que eu gosto. Quando o século XVIII chegou ao fim, o custoso envolvimento da França na Revolução Americana e os gastos extravagantes do rei Luís XVI e seu antecessor haviam deixado o país à beira da falência. Não só os cofres reais foram esgotados, mas 2 décadas de colheitas fracas, secas, doenças do gado e preços exorbitantes do pão provocaram a inquietação entre os camponeses e os pobres urbanos. Muitos expressaram seu desespero e ressentimento em relação ao regime que impunha impostos pesados, mas não conseguiu fornecer nenhum alívio por tumultos, saques e greves. Por obter apoio para essas medidas e evitar crescentes revoltas aristocráticas, o rei convocou os Estados Gerais, les États Généraux, uma assembleia representante o clero, nobreza e a classe média da França pela primeira vez desde 1614. A reunião foi marcada para 5 de maio de 1789, enquanto isso os delegados dos 3 estados de cada localidade compilaram listas de queixas, carrières de doléances para representar o rei. Ascensão do terceiro estado. A população da França havia mudado consideravelmente desde 1614. Os membros não aristocráticos do terceiro estado agora representavam 98% do povo, mas ainda podiam ser vencidos pelos outros 2 corpos. No período que antecedeu a reunião de 5 de maio, o terceiro estado começou a mobilizar apoio para uma representação igualitária e a abolição do veto nobre. Em outras palavras, eles queriam votar de cabeça para baixo e não para status. Embora todas as ordens compartilhassem um desejo comum de reforma fiscal e judicial, bem como uma forma mais representativa de governo, os nobres em particular relutavam em desistir dos privilégios que desfrutavam sob o sistema tradicional. Juramento de quadro de tênis. No momento em que os Estados Gerais se reuniram em Versalhes, o debate altamente público sobre o seu processo de votação explodiu em hostilidade entre as 3 ordens, eclipsando o propósito original da reunião e a autoridade do homem que a convocara. Em 17 de junho, com as negociações sobre o procedimento paralisados, o terceiro estado se reuniu sozinho e adotou formalmente o título de Assembleia Nacional. 3 dias depois, eles se encontraram em uma quadra de tênis coberta nas proximidades e levou o chamado juramento quadra de tênis, Serment du Jour de Paume, prometendo não para dispersar até a reforma constitucional tinha sido alcançado. Em uma semana, a maioria dos deputados clericais e 47 nobres liberais se juntou a eles, e em 27 de junho, Louis XVI
de má vontade, absorveu as 3 ordens na nova Assembleia: a Bastilha e o Grande Medo. No dia 12 de junho, quando a Assembleia Nacional, conhecida como Assembleia Nacional Constituinte durante seu trabalho sobre uma Constituição, continuou a se reunir em Versalhes, o medo e a violência consumiram a capital. Embora entusiasmados com o recente colapso do poder real, os parisienses entraram em pânico quando os rumores de um golpe militar iminente começaram a circular. Uma insurgência popular culminou em 14 de julho, quando manifestantes invadiram a fortaleza da Bastilha, em uma tentativa de garantir pólvora e armas. Muitos consideram este evento agora comemorado na França como um feriado nacional, como o início da Revolução Francesa. A onda de fervor revolucionária e histeria generalizada rapidamente varreu o campo. Revoltando-se contra os anos de exploração, os camponeses saquearam e incendiaram as casas dos coletores de impostos, dos latifundiários e da elite senhorial. Conhecido como o Grande Medo, La Grande Peur, a insurreição agrária acelerou o crescente êxodo dos nobres do país e inspirou a Assembleia Nacional Constituinte a abolir o feudalismo em 4 de agosto de 1789, assinado o que o historiador Georges Lefebvre mais tarde chamou de Certidão de Óbito da Velha Ordem. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 4 de agosto, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, uma declaração de princípios democráticos fundamentados nas ideias filosóficas e políticas do Iluminismo, pensadores como Jean-Jacques Rousseau. O documento proclamava o compromisso da Assembleia de substituir o ancien regime por um sistema baseado na igualdade de oportunidades, liberdade de expressão, soberania popular e governo representativo. A redação de uma Constituição formal se mostrou muito mais um desafio para a Assembleia Nacional Constituinte que um fardo adicional de funcionar como uma legislatura em tempos econômicos difíceis. Durante meses, seus membros lutaram com questões fundamentais sobre a forma e a extensão no novo cenário político da França. Por exemplo, quem seria responsável por eleger os delegados? O clero deve fidelidade à Igreja Católica Romana ou o governo francês? Talvez mais importante ainda, quanto à autoridade, o rei. Sua imagem pública enfraqueceu depois de uma tentativa fracassada de fugir do país em junho de 1791. Adotada em 3 de setembro de 1791, a primeira Constituição escrita da França ecoou as vozes mais modernas da Assembleia, estabelecendo uma monarquia constitucional na qual o rei desfrutava do poder real de veto e da capacidade de nomear ministros. Este compromisso não se coadunava com influentes radicais como Maximilien de Robespierre, Camille Desmoulins e Georges Danton, que começaram a promover o apoio popular a uma forma mais republicana de governo e ao julgamento de Luís XVI. Revolução Francesa transforma radical. Em abril de 1792, a recém-eleita Assembleia Legislativa declarou a guerra à Áustria e à Prússia, onde acreditava que os emigrados franceses estavam construindo alianças contra-revolucionárias. Também esperava espalhar suas ideias revolucionárias pela Europa através da guerra. Na frente interna, enquanto isso, a crise política tomou um rumo radical, quando um grupo de insurgentes liderados pelos extremistas jacobinos atacaram a residência real em Paris e prenderam o rei em 10 de agosto de 1792. No mês seguinte, em meio a uma onda de violência em que insurgentes parisienses massacraram centenas de contra-revolucionários acusados. A Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção Nacional, que proclamava a abolição da monarquia e o estabelecimento da República Francesa.
Em 21 de janeiro de 1793, enviou o rei Luís XVI, condenado à morte por alta traição e crimes contra o Estado, à guilhotina. Sua esposa Maria Antoinette sofreu o mesmo destino 9 meses depois. Reino de Terror. Após a execução do rei, a guerra com várias potências europeias e intensas divisões dentro da Convenção Nacional conduziu à Revolução Francesa e sua fase mais violenta e turbulenta. Em junho de 1793, os jacobinos tomaram o controle da Convenção Nacional dos Girondinos mais moderados e instituíram uma série de medidas radicais, incluindo o estabelecimento de um novo calendário e erradicação do cristianismo. Eles também desencadearam o sangramento Reinado do Terror, La Terreur, um período de 10 meses no qual suspeitos inimigos da Revolução foram guilhotinados aos milhares. Muitos dos assassinos foram realizados sob ordem de Robespierre, que denominou o Draconiano Comitê de Segurança Pública, até a sua própria execução em 28 de julho de 1794. Sua morte marcou o início da reação termidoriana, uma fase moderada em que os franceses se revoltaram contra os excessos de Reino de Terror. Você sabia? Mais de 17 mil pessoas foram oficialmente julgadas e executadas durante o Reinado do Terror. É um número desconhecido de outras pessoas morreu na prisão ou sem julgamento. Revolução Francesa termina. Ascensão de Napoleão. Em 22 de agosto de 1795, a Convenção Nacional, composta em grande parte por girondinos que haviam sobrevivido ao Reino do Terror, aprovou uma nova Constituição que criou a primeira legislatura bicameral da França. O poder executivo estaria nas mãos de um diretório de 5 membros. Diretório nomeado pelo parlamento. Royalistas e jacobinos protestaram contra o novo regime, mas foram rapidamente silenciados pelo exército. Agora liderado por um jovem bem-sucedido general chamado Napoleão Bonaparte, os 4 anos de poder do diretório estavam repletos de crises financeiras, descontentamento popular, ineficiência e, acima de tudo, corrupção política. No final da década de 1790, os diretores dependiam quase inteiramente dos militares para manter sua autoridade e haviam cedido grande parte de seu poder aos generais do campo. Em 9 de novembro de 1799, frustrado com sua liderança, Bonaparte encenou um golpe de Estado, abolindo o diretório e nomeando-se o primeiro cônsul da França. O evento marcou o final da Revolução Francesa e o início da Revolução Francesa era napoleônica, no qual a França viria dominar grande parte da Europa continental. Esse foi o textinho que eu consegui pegar aqui para esse vídeo. Vou ter vários mais vídeos de revolução agora que eu quero falar das revoluções e deixar de falar para as outras coisas depois. Eu tô gravando um montão de vídeos no momento e a Revolução Francesa eu vou postar essa semana até. Eu espero que sim, né? Eu vou falar de mais coisas em outros vídeos menores sobre acontecimentos da Revolução Francesa. Então eu espero que vocês tenham gostado, que o vídeo já tá bem grandinho e eu vou ter que editar isso tudo agora. Então eu espero que vocês tenham gostado, valeu, falou, até a próxima e fui. Dá o like e se inscreve aí, hein?